Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 2 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais alguns avanços israelenses aqui na faixa de Gaza. Eles avançaram um pouco mais aqui ao sul, nessa faixa aqui na região de Bureij. De fato, ainda não tomaram totalmente a estrada passando aqui próximo ao mar, né, a Al-Rashid, mas estão se aproximando dela, né. Aqui também no norte houve mais movimentação israelense e eles estão, segundo os próprios soldados israelenses, já entrando na faixa de Gaza, entrando na cidade de Gaza, propriamente dita, que é um dos grandes desafios aqui, né? Porém, a gente vai ver que houve alguns relatos de mortes preocupantes de israelenses, inclusive de um oficial de alta patente que foi morto aqui nessa região, o tenente-coronel Salman Habka, que era o comandante da 188ª Brigada Armada, né? Infelizmente, morte de soldados israelenses vão acontecer, mas algumas coisas a gente está vendo aqui. Lembra que eu sempre falo aqui que esse tipo de coisa na Ucrânia não poderia fazer de jeito nenhum e coisa e tal? Pois é, parece que é uma questão também de aprendizado nessa guerra. O pessoal vai perceber que agora o Hamas tem drones, tem outros tipos de arma que podem ser prejudiciais. Tem que tomar cuidado para não se expor em campo aberto, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal está ciente e está corrigindo esses problemas lá na linha de frente, né? Bom, no campo diplomático, a gente tem aquela questão de que foi aberta aqui a saída para estrangeiros aqui pelo portão de Rafah para o Egito. Muitos estrangeiros já saíram, os brasileiros não têm qualquer previsão de sair. Houve uma lista de estrangeiros que sairiam no dia de hoje, não tinha nenhum brasileiro. Parece que o governo Lula não está se empenhando tanto assim em tirar os brasileiros de lá. Faz sentido, o Lula é um apoiador do Hamas, ele quer deixar o máximo de civis lá para servir de escudo humano para os terroristas do Hamas, deve ser por isso que ele não trabalha para tirar os brasileiros de lá, né? Eu espero que esse tipo de movimentação mude e que o corrupto do Lula faça alguma coisa para tirar os brasileiros de lá. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Açougueiro de Cachorro da Manchúria, Dino comeu a cartinha da democracia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, acho que o mais interessante mesmo a gente vê aqui o que caminhou o avanço israelense aqui, né? E teve pouco avanço de acordo com esse mapa. Se você olhar aqui, os israelenses já estavam aqui nessa rua 10 aqui em direção a Al-Rashid, já chegando perto aqui da praia. Eles avançaram um pouco mais ao sul aqui também, né? Aqui também houve alguma mudança, mas não muito significativa. Na parte aqui da praia, junto a Gaza, segundo os israelenses, eles já estão entrando em Gaza propriamente dito, ou seja, já devem estar mais avançados do que isso daqui, né? Então, um ponto importante da gente notar é que esses mapas sempre têm alguma discrepância de acordo com quem publica. Eu costumo usar os mapas aqui da Live UAMap, que é uma empresa, é um site ucraniano, mas que faz mapas para o mundo inteiro e que são muito interessantes de você ver, muito fáceis de você ver. Para quem tem alguma dúvida, fica no endereço liveuamap.com e lá você pode escolher aqui o mapa da região que você quer acompanhar. Enfim, tem uma série de informações aqui. Você clica na notícia e ele mostra a notícia aqui conforme o ícone, né? Tipicamente os azuis é a ação israelense, os vermelhos a ação do Hamas. Enfim, eu costumo seguir por aqui, mas tem alguns outros, né? Por exemplo, esse daqui é uma outra visão do War Frontline, em que ele tem a vantagem que ele separa a parte que é controlada pelo exército israelense da parte em que o exército israelense está atuando, mas ele não controla ainda, né? Ou seja, isso aqui seria a linha de frente propriamente dita aqui. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem melhor. Então nessa parte aqui de baixo dá para ver que realmente tem um avanço pela Rua 10 aqui, e também um pouco mais abaixo aqui também tem algum avanço aqui dos israelenses, mas ainda não é a área que eles controlam totalmente. O que eles controlam é mais essa área aqui
próxima da fronteira aqui com Israel, né? A mesma coisa aqui em cima, dá para ver que tem uma área já próxima à fronteira norte de Gaza, que é totalmente controlada por Israel, mas você tem aqui um bocado de área cinza, aqui, onde Israel está atuando, mas ainda não controla completamente, né? Esse outro mapa aqui mostra um avanço maior de Israel nessa região aqui, né? Ao contrário dos dois anteriores, então ele já estaria mais perto aqui, essa parte aqui seria uma parte mais significativa, esse tracejado seria a modificação em relação ao dia anterior, então até ontem eles tinham essa área aqui, capturaram mais essa parte aqui, também nessa região aqui capturaram mais este pedaço, e aqui toda essa região aqui teria sido a captura nova, segundo este mapa, né? Então é só uma outra forma de ver a coisa, e você pode notar que esse mapa aqui é diferente desse daqui, mas aí qual que está certo, né? E a verdade é a seguinte, isso você não tem uma certeza absoluta, o que você tem só são essas indicações, né? Não existe um mapa oficial do governo israelense do que está ocupado, o que não está. O que tem são justamente pessoas na internet que vão observando as imagens onde estão os tanques israelenses e coisa e tal. Sempre tem alguma imagem vazando na internet e eles vão lá e marcam e fazem esses mapas. Então isso daqui é para dar uma ideia geral. Não tomem isso com uma precisão milimétrica, uma precisão absoluta aqui, né? Esse último aqui é interessante que ele coloca o avanço israelense mais na frente aqui. Eu vou ter que tirar de novo minha cabeça daqui. Ele está mais para o sul aqui, esse avanço norte aqui. Inclusive já está perto daquela área mais central de Gaza, aqui da cidade de Gaza, né? Então os israelenses estariam aqui. Essa imagem que ele mostra que ele faz a geolocalização. Então ele sabe que isso daqui é essa roda gigante que está aqui. Essa imagem aqui, ó, essa parte laranja aqui, é essa parte laranja do prédio, a parte vermelha é essa parte vermelha, então com isso ele consegue localizar exatamente onde estão os tanques israelenses aqui, né? Esse é o trabalho de geolocalização que o pessoal faz aí na internet, tem um monte de conta fazendo isso, né? Então, segue o avanço israelense ali e, segundo eles estão dizendo, eles já estão dentro da cidade de Gaza, né? Então aqui tem uma declaração do comandante da divisão que está fazendo essa operação, o brigadeiro general Itzik Kohen. Ele está falando que as forças estão dentro da faixa de Gaza e já nas portas da cidade de Gaza. Nós já desarmamos muito das capacidades do Hamas, atacamos suas instalações estratégicas e completamente desmantelamos todo um conjunto de explosivos, e inclusive debaixo da terra e em outros complexos, né? Essa guerra é uma guerra pela existência do Estado e nós vamos ganhar ela. Ele também fala sobre um vídeo que o Hamas liberou em que os terroristas atacam tanques israelenses, né? E ele fala aqui então que nós encontramos dezenas, dúzias de mísseis antitanques que voaram em direção às nossas forças, né? Nós conseguimos prevenir dano em todos esses casos. Nesse Sindeit particularmente, foi realmente uma emboscada do Hamas. A brigada derrotou já 3 emboscadas feitas pelo Hamas nessa batalha, e a ordem de magnitude de 60 terroristas, ou seja, eles estão dizendo que destruíram 60 terroristas do Hamas nesse ataque, nisso daí. Ele está falando de quê? Está falando desse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é um vídeo que mostra justamente, foi distribuído pelo Hamas, e mostra terroristas saindo ali de um túnel e com RPGs, né, com armas antitanque, e daí eles preparam aqui uma emboscada aqui para os tanques israelenses, né? Então tá o tanque israelense aqui, e ele dispara o míssil e atinge o tanque, coisa e tal. E aqui tem outra emboscada que ele faz também, e aqui eles atingem o tanque. Então são várias situações de ataque feito pelo Hamas, que eles mostram o foguete indo e explodindo no tanque, né? Agora é importante notar isso daí, o fato do foguete explodir no tanque não quer necessariamente dizer que o tanque foi totalmente destruído, né? Esses tanques têm uma blindagem muito grande e muitas vezes o foguete bate no tanque, explode, danifica do lado de fora do tanque, mas internamente nada foi destruído, os soldados continuam vivos ali e podem inclusive revidar fogo, né?
Então, ainda mais se tratando de armas primitivas como essa do Hamas. Então, a gente não sabe, pelo que disse o oficial israelense, não houve nenhum caso de ataque desse que causou de fato dano, né, nos soldados israelenses. Pode ter havido, lógico, dano externo no tanque, mas isso é absolutamente esperado, não há nenhum problema nisso daqui, né? Agora, esse outro caso aqui é um pouco mais complicado. Segundo estão dizendo aqui, o Hamas usou um drone para lançar uma munição sobre um grupo de soldados israelenses que estava aqui na parte lá em Gaza, se reunindo num grupo aqui em região bem aberta, né? Tá aqui a munição soltada pelo drone. Isso é um problema que certamente os israelenses vão enfrentar lá. Por quê? Drones são coisas baratas de se comprar, certamente o Hamas deve ter maneiras de trazer esses drones e soltar munição, isso daí é muito comum. É o que eu falo para vocês, lá na guerra da Ucrânia o pessoal já tem essa visão, inclusive é o que lembra o Yaroslav Trofimov aqui, que esse tipo de ataque lá na Ucrânia o pessoal já sabe, não pode de forma alguma deixar o pessoal assim aberto, num lugar visível, porque é relativamente fácil de ser identificado com um drone e atingido, né? Infelizmente parece que já existem 18 soldados israelenses mortos nessa guerra, né? E aqui certamente foi o caso de alguns. Certamente não todos, tá, gente? Essa bomba aqui, essa granada aqui é uma granada pequena, pode ter matado um ou dois aqui, pode ter ferido mais alguns, mas certamente não liquidou com todas essas pessoas aqui. De qualquer forma, é um risco, é algo que tem que ser tratado lá nessa visão, né? Esse vídeo aqui também é do Hamas. Bom, os israelenses continuaram também atingindo alvos dentro da faixa de Gaza, eliminaram o chefe da divisão antitanque do Hamas, lá na faixa de Gaza, o Mohamed Atsar. Os israelenses aqui, durante a invasão da faixa de Gaza, encontraram um prédio em que os terroristas do Hamas estavam abrindo fogo contra eles, né? E daí passaram a coordenada para a Força Aérea, que atingiu ali o prédio e destruiu toda a cédula do Hamas que estava ali naquela região, né? Outros ataques aqui também foram liberados. Enfim, continuam os ataques israelenses ao longo do dia de ontem e também agora pela manhã, no dia 2 de novembro aqui também. Isso daqui foi uma grande explosão em Al-Bureij, justamente ali no centro de Gaza, perto de onde está havendo esse avanço israelense aqui, né, cortando a faixa de Gaza aqui. O Hamas continua também lançando foguetes, daqui um grande conjunto de foguetes visando Tel Aviv, teve outros aqui no norte também, no norte de Israel também, alerta de foguetes vindo do Hezbollah, lá do norte, né, do sul do Líbano. Aqui é justamente o sistema de defesa antiaérea interceptando esses foguetes que vieram lá do Hezbollah, né? Bom, e o Hezbollah está dizendo que atingiu um quartel-general israelense e acampamento de soldados ali usando 2 drones kamikazes, né? Então é a primeira vez que isso é usado nessa guerra, mas se a gente tem alguma coisa para aprender com a guerra da Ucrânia é isso, vão ser usados muito drones kamikazes, drone é barato, o pessoal consegue operar rapidamente e tem um potencial de destruição muito grande, o pessoal vai precisar tomar cuidado com isso também, né? Bom, hoje o satélite Maxar passou por cima dessa região aqui, a gente falou sobre isso, foi um ataque israelense que aconteceu na terça-feira, né, no dia 31, e foi uma explosão muito grande, segundo os israelenses, eles atingiram um centro de controle e comando do Hamas lá em Jabalia. É possível que tenha sido isso mesmo, o fato de estar no meio de uma área residencial não quer dizer nada, inclusive é bem provável que o Hamas tenha colocado esse centro ali, né? E muita gente está dizendo que, na verdade, esse caos que causou foi justamente em função de muita munição que tinha ali na região, que acabou explodindo no subsolo e causou toda essa cratera, né? Mas o Maxar, que é um satélite de alta resolução de foto, passou ali na região e conseguiu tirar essa foto, né? Mostrando o tamanho realmente assustador, né, do dano causado aqui, né? Dá para ver aqui esse prédio aqui, ó. Essa daqui é evidentemente a imagem antes
da explosão. Então o que tinha aqui, e dá para ver que foi justamente esse conjunto de prédios aqui, bem no meio. Isso aqui parece ser, se fosse aqui no Rio de Janeiro, eu chamaria isso de favela. Eles chamam lá de campo de refugiado, né, pelo visto, mas não deve ser muito diferente. São estruturas simples, estruturas pobres, uma apinhada em cima da outra, tudo junto, sem muita coordenação, sem muito espaço para movimentação. Aparentemente é isso daí. E daí atingiram essa área aqui, né, causando um dano bem grande, né? Só observação aí, mas de novo, é o que eu falo para vocês. É muito triste que tenham morrido pessoas aqui, certamente morreram civis inocentes aqui, mas a culpa é do Hamas, a culpa é de quem ataca primeiro, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala de algumas coisas aqui sobre a linha de frente, mas nada que seja novidade para a gente. E ele fala sobre aquela sessão de cinema com os vídeos gravados pelo próprio Hamas, que foi apresentado no Knesset, né? A gente já falou sobre isso também ontem, e a gente tem algumas imagens aqui bastante chocantes de alguns parlamentares que passaram mal, que saíram da sessão chorando, outros precisaram de atendimento médico, justamente porque realmente são muito fortes as imagens, né? Israel está evitando liberar essas imagens para o resto do mundo, mas para os deputados lá elas foram passadas e meio que garante que não vai ter nenhuma oposição à ação de guerra de Israel ali na faixa de Gaza, né? Israel lançou um monte de folhetos ali na faixa de Gaza, tanto na parte norte quanto em Khan Yunis, né, que é no sul lá, e esses folhetos falam justamente sobre o Corão. Eles falam aqui que o Hamas traiu o seu próprio povo, porque matou árabes, né, na incursão que eles fizeram lá no dia 7 de outubro, e que traiu a confiança dada pelos cidadãos de Gaza e coisa e tal. Enfim, eles colocam justamente Israel falando para o pessoal palestino para não confundir. O Hamas não defende eles, o Hamas defende só o Hamas. O povo palestino está ali por sua própria conta, né? E eu não tenho dúvida que muita gente entende isso. Esse vídeo aqui está sendo muito distribuído na BBC e várias outras pessoas. Mostra uma mulher lá em Gaza que perdeu o filho dela e daí está na frente do corpo do filho dela. E aí o Hamas começa a gravar, lógico, porque eles têm uma máquina de propaganda que eles adoram isso daí, né? Esse tipo de caos, né? de revolta. E aí ela fala que o Hamas são os cachorros que causaram esse contra-ataque, eles que causaram esse problema, né? Ou seja, o pessoal está vendo o que está acontecendo, eles percebem que foi a culpa do Hamas de fazer isso. Estava tudo em paz antes, estava bem ou mal, com todas as dificuldades, a cidade estava em paz, a cidade de Gaza, e agora com essa confusão toda. Eles sabem que foi o Hamas que provocou isso. Eles próprios, os próprios palestinos, estão cientes desse problema, né? Enfim. Bom, isso daqui é um outro alerta para fazer para vocês, né? Tá aqui, ó. O Nick Griffin, que certamente é um propagandista russo, está falando que Gaza, cada coisa de fumaça é mais um veículo armado israelense destruído e eles não estão nem conseguindo limpar o campo, né? Ele diz que fica até com pena dos soldados de Israel, que é tudo muito gente nova e coisa e tal. Só que isso daqui tá vendo isso daqui? Isso daqui é vídeo do videogame Arma 3. O pessoal consegue fazer esses vídeos. Na Ucrânia fizeram muito isso, inventaram um monte de coisa. Olha, a Rússia destruindo um monte de ucraniano, não sei o que lá e coisa e tal. Era tudo videogame do Arma 3. É um videogame muito realista, né? Chega a ser propaganda para o videogame isso daqui, no final das contas, mas é importante o pessoal não cair nesse tipo de coisa, né? É lógico que houve alguns tanques israelenses atingidos por mísseis antitanque do Hamas. A gente mostrou algumas imagens, aquelas imagens são reais, mas toma cuidado na internet, porque na internet essas imagens assim, principalmente com, né, muita coluna de fumaça, muito dano e coisa e tal, costuma ser, no final das contas, só simulação de videogame ou então até montagem de vídeo virtual. Bom, estão dizendo que está havendo uma negociação para que os líderes do Hamas saiam da faixa de Gaza em troca de liberarem todos os reféns. É aquele negócio, né? Eu fico na dúvida. Certamente é injusto isso, por quê? Porque os líderes do Hamas é quem mais tem que pagar por esse absurdo todo que está fazendo. Por outro lado, olhando a situação do ponto de vista de uma resolução no futuro disso tudo aí,
você pode imaginar que os líderes vão passar a ser vistos como traidores pelo resto do Hamas, né? Abandonaram eles ali, saíram para fora para salvar a própria pele, entregaram os reféns todos, e aí no final das contas pode ser que realmente a capacidade desses líderes de causar um outro problema no futuro seja muito menor, né? Não sei, confesso que não tenho uma opinião formada sobre isso. De qualquer forma, eu entendo que Israel quer muito trazer os reféns que estão em poder do Hamas com vida, né? E a cada dia que passa isso se torna menos possível. Então não tenho uma opinião formada sobre isso, mas aparentemente há uma negociação nesse sentido. Bom, falando sobre a saída de estrangeiros da faixa de Gaza, né? Então, aqui a Sky News Arábia está falando que o correspondente deles disseram que do lado egípcio, né, que o portão de Rafah vai operar amanhã, ou seja, essa notícia é de ontem, está falando sobre hoje, dia 2, vai operar amanhã, quinta-feira, para completar a saída do resto dos estrangeiros. Lendo isso aqui eu fiquei preocupado, porque deu a entender que só vai ter mais hoje para sair todos os estrangeiros lá da faixa de Gaza. A gente falou sobre essa negociação, foi uma negociação difícil, não foi uma negociação fácil, porque o pessoal do Hamas não queria deixar sair os estrangeiros, então foi complicado isso daí, mas o pessoal conseguiu ligar todos os pontos e fazer essa saída dos estrangeiros. E por que eu fiquei preocupado? Porque eu fiquei sabendo depois que ontem não teve nenhum brasileiro que saiu da faixa de Gaza, e hoje também, aqui ó, a lista com 500 nomes de estrangeiros que poderão deixar a faixa de Gaza na quarta-feira foi divulgada sem incluir nomes de brasileiros. O fato gerou repercussão negativa das famílias que querem a repatriação dos seus amigos do Brasil, né? E aparentemente o governo federal brasileiro, ou seja, o Lula, não está fazendo esforço para retirar os brasileiros daqui. Foi o que disse o Hassan Habib, que é um dos brasileiros que está lá na faixa de Gaza, né? E lembra, se foi ontem e foi hoje e não tem lista de brasileiros, não tem nome de brasileiro, a gente não sabe se vai ter mais saída de estrangeiro lá, né? Aqui também tem um brasileiro reclamando disso daqui, olha só o depoimento dele. Cortado, só usando chip do Brasil. A fronteira já está aberta hoje para algumas nacionalidades, menos o brasileiro, então eu acredito que o governo federal não está fazendo o esforço para tirar os brasileiros daqui. Nenhum brasileiro vai viajar hoje. Se a gente não viajou hoje, infelizmente a gente vai ficar aqui. Terror. A fronteira já está aberta, tá? Nesse momento a gente não tem notificação nenhuma para viajar hoje. Tá? Pois é, o chefe da diplomacia do Brasil na Palestina disse que vai trabalhar para brasileiros que estejam nos próximos grupos liberados, né? O problema é justamente que a gente não sabe por quanto tempo vai ficar isso daí. Parece que a maior parte dos americanos já saiu. E vocês sabem, nesse caso, os americanos sempre têm muito mais poder de negociação. Essa história do Lula ficar querendo se pagar de grande solucionador de problemas mundiais, de não sei o que lá, falar um monte de merda na diplomacia, pode ter custado esse embaraço diplomático aí. Eu torço sinceramente para que o governo brasileiro dê uma força nisso daí particularmente e consiga reverter essa situação. O tempo não é infinito não, tá? Não se sabe por quanto tempo vai ficar aberto essa passagem. Como eu falei, o que dá a entender aqui é que fica até hoje, para a saída do resto dos estrangeiros nessa quinta-feira, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo já são 5 horas da tarde, a gente não tem nenhuma informação de brasileiros saindo de lá, né? Segundo estão dizendo aqui, nessa quinta-feira houve aqui mais saída principalmente de americanos. O acordo todo foi moderado pelo Catar com coordenação dos Estados Unidos. E aí, excelente essa ideia do Lula de ficar brigando com os americanos e coisa e tal. Olha aqui, foi autorizada a saída de pessoas do Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, Grécia, Holanda e coisa e tal. México, Suíça, Sri Lanka e Chad. Americanos foi feito por pressão do presidente Biden e saiu já 400 dos 576 nomes autorizados, né? Enfim, a coisa tá continuando, né? O Biden falou hoje que graças à liderança americana, nós conseguimos a passagem segura para a saída de estrangeiros que estavam lá na faixa de Gaza, né? Nós esperamos que os cidadãos americanos saiam todos hoje.
Então isso aqui foi no dia 1º de novembro, foi ontem, né? Mas a gente espera que existam mais saídas nos próximos dias. Então, assim, de novo, ele está falando aqui que está esperando para que tenham mais saídas nos próximos dias. Deve ter mais alguns dias de saída ali. Mas o governo brasileiro não pode vacilar. Se quer tirar os brasileiros de lá, tem que agir rápido, porque não vai ficar aberto muito tempo esse tipo de coisa. É uma iniciativa americana, o Lula falando merda para tudo quanto é lado aí, bota a gente numa posição delicada, e eu não duvido nada que o Lula, no final das contas, queira mesmo que os brasileiros fiquem lá para agir como escudo humano do Hamas, né? É típico desses socialistas esquerdistas aqui, achar que o Hamas protege os palestinos. Não, o Hamas ele prejudica os palestinos, ele bota os palestinos em risco. Quem é a favor dos palestinos é contra o Hamas, né? Mas aparentemente aqui no Brasil, não pode chamar o Hamas de grupo terrorista e não sei o que lá. Vamos ver se a diplomacia brasileira consegue se superar e resolver esse problema. Tomara que sim, né? A preocupação do Lula era mandar as cestas básicas do MST, né? O pessoal estava fazendo a conta ali que custou 11 mil reais cada cesta básica de custo para levar lá para a faixa de Gaza aquelas 2 toneladas, praticamente nada de comida, ao invés do Brasil mandar o dinheiro para o Crescente Vermelho para fazer a doação de lá, manda os 11 mil reais. Mas o MST queria doar a cesta básica, né? O MST quer fazer propaganda, pô, para com isso. Pega esse dinheiro do combustível, a cesta básica joga no lixo, não serve nada, tudo produto do MST, uma porcaria. Joga no lixo, pega o dinheiro do combustível que usar para levar a cesta básica lá e doa para o Crescente Vermelho, doa para a Cruz Vermelha, vai ser muito mais bem utilizado, vai servir para muito mais coisa lá do que essa porcaria de propaganda do MST que estão fazendo, né? Bom, aqui o pessoal falando, uma mensagem que ele trocou com alguém, com um amigo dele que conseguiu sair, que estava no Egito, em direção ao Cairo, provavelmente para pegar um avião para sair de lá, né? Mas parece que 400 dos 576 americanos que têm passaporte americano já conseguiram sair lá da faixa de Gaza. De novo, ainda vai ter alguns dias, ainda tem hoje, provavelmente vai ter amanhã ainda essa passagem, mas agora que os americanos já passaram, meu amigo, não vai durar mais muito tempo, não. O governo Lula comeu mosca nisso. Fica o Lula querendo fazer propaganda do MST, querendo se mostrar para os amiguinhos esquerdistas e fazer alguma coisa de útil pelo Brasil, pelos brasileiros. Última preocupação do Lula é essa. Bom, saiu essa informação aqui do parlamento do Bahrein, falando que queria a retirada do representante de Israel, da saída do embaixador, e que o embaixador do Bahrein saísse lá de Israel e coisa e tal. Mas pelo que estão sabendo aqui, isso aqui foi apenas um comunicado interno do parlamento, não foi um pedido formal e o governo do Bahrein não agiu ainda. Isso é uma preocupação do pessoal, a gente sempre tem essa preocupação desse conflito não escalar para outros países, né? O Bahrein é um país aqui que fica aqui na Península Arábica, aqui, ó, uma pequena ilha aqui do lado do Catar. Aqui, ó, você tem o Catar aqui e essa ilha aqui é o Bahrein. E é onde teria acontecido isso. Mas, de novo, repito, foi apenas um comunicado interno da Assembleia Legislativa para o Executivo lá do país não tomou nenhuma decisão ainda nesse sentido, né? Vamos torcer de novo para isso não ter mais consequências, né? Bom, mais alguns casos absurdos de antissemitismo. Aqui um repórter se infiltrou num desses movimentos pró-Palestina e perguntou sobre o que deveriam ser feito com os israelenses e puro antissemitismo, né? Não tem essa história, não. Esse pessoal fica falando que não, que é a favor da Palestina e coisa e tal. Não. Quem é a favor da Palestina é contra o Hamas. Esse pessoal que defende o Hamas é porque é antissemita mesmo. É anti-judeu mesmo, né? E aqui está uma aluna da Universidade de Columbia, lá na cidade de Nova York, reclamando da direção da universidade que não faz nada contra os ataques que os judeus estão sofrendo na universidade. Um absurdo que está acontecendo. Os estudantes judeus estão sendo atacados dentro das universidades americanas por hordas de esquerdistas desmiolados ali, controlados pela esquerda, e ninguém faz nada. As universidades são incapazes, elas estão dominadas pelo esquerdismo. Uma falha absurda isso, né? Aí a Universidade de Colômbia, ao invés de defender os judeus, ou de pelo menos falar que não pode perseguir os judeus e coisa e tal, o que eles fazem?
fazem uma declaração advertindo as pessoas para não fazer doxing da comunidade árabe, muçulmana e estudantes palestinos e coisa e tal. Ou seja, eles não falam em momento algum aqui sobre a perseguição aos judeus e coisa e tal, falam só que vão proteger as comunidades de minorias e coisa e tal. Os caras, a direção da universidade fica do lado dos antissemitas. É realmente o tamanho do buraco que está as universidades americanas, e eu não duvido nada as brasileiras também, e em várias outras partes do mundo. É realmente uma coisa assustadora o grau de esquerdismo desse negócio, né? Bom, e é curioso como o mundo muçulmano reclama tanto dos palestinos e não fala nada sobre isso daqui, ó. O Paquistão decidiu expulsar todos os migrantes do Afeganistão do país deles. Então o Paquistão está expulsando todos os afegãos do Paquistão de forma completamente aleatória. 1,7 milhão de afegãos estão sendo obrigados a sair do Paquistão e sendo expulsos para o Afeganistão, onde está sendo controlado, onde é tudo controlado pelo Talibã. Ou seja, uma situação que está criando uma crise humanitária enorme lá. Mas é aquele negócio, o mundo muçulmano não fala nada disso. O problema é a faixa de Gaza e Israel e coisa e tal, né? É o que eu falo para vocês. No final das contas, não é preocupação com o povo muçulmano isso daí. A preocupação é contra os judeus. É o antissemitismo. Eles querem atacar Israel. Não, se tivessem preocupados com os muçulmanos, estavam criticando a China também, que com o genocídio uigur absurdo. Aqui o Paquistão agora também expulsando os afegãos. Mas bom, para não terminar o vídeo num tom negativo, existem coisas positivas, né? A Arábia Saudita assegurou ao Biden e aos Estados Unidos que, uma vez que esteja encerrada essa guerra em Gaza, os esforços para normalização diplomática vão continuar. Esse era o grande objetivo do Irã, era acabar com essa negociação entre a Arábia Saudita e Israel. Por quê? Porque se a Arábia Saudita normalizar relações com Israel, isso vai isolar ainda mais o Irã ali na região, né? E aparentemente falhou essa ideia, está falhando essa estratégia do eixo do mal do Irã e da Rússia de trazer mais gente para esse negócio. A propaganda esquerdista no mundo não é mais tão forte como eles julgavam que fosse, né? Então, uma boa notícia. Interromperam durante a guerra. Certamente ele não teria apoio popular para continuar esse processo agora, mas prometeu que vai continuar depois. Excelente notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.